Numa noite fresca e agradável, um pássaro voava entre as nuvens do céu. Até que, sem querer, ele engoliu uma estrela. E desde então, ele ficou brilhante, mais brilhante do que um diamante. À noite, ninguém o perdia de vista. Era fácil encontrá-lo, porque ele irradiava 1000 luzes. Os outros pássaros sentiam inveja da sua plumagem, mas mesmo assim, o passarinho estava infeliz. Isso porque, desde que ele engoliu uma estrela, numa noite fresca e agradável, ele não conseguia mais pousar em um galho para descansar, que logo ouvia: "Vá embora! Você vai fazer com que as águias nos encontrem", diziam os pintainhos. "Não fique aqui, você vai fazer com que os crocodilos nos encontrem", diziam os sapos. "Vá embora, você vai fazer com que os caçadores nos encontrem", diziam os cervos. "Afaste-se, você vai fazer com que as serpentes nos encontrem", diziam os camundongos. "Vá para longe, você vai fazer com que as raposas nos encontrem", diziam os ouriços. "Vá embora, você vai fazer com que os tubarões nos encontrem", diziam os peixes. E o passarinho ficou sozinho. Um dia, 2 dias, 3 dias. E a cada dia, de seus olhos caíam lágrimas cintilantes sobre a terra. E naquele lugar, depois de um tempo, uma pequena flor germinou. Uma pequena flor dourada, na forma de uma estrela. Ah, uma flor maravilhosa! Certa vez, um viajante passava por ali e parou para contemplá-la. "Mas como é bela! Nunca vi outras flores como essa. Foi você quem germinou essa semente, passarinho?" "Sim", respondeu ele. "Mas você tem um talento fabuloso. Por que você está aí sozinho? E por que você chora?" "É que ninguém me quer por perto. O brilho da minha plumagem atrai os animais selvagens e os caçadores." "Ai, que pena! Aqueles que não te querem por perto não sabem o que o fazem. Eu ficarei honrado de tê-lo como meu companheiro." E o passarinho, emocionado, voou até o ombro do viajante e pousou. E desde então, eles caminham, conhecem novos lugares, visitam cidades desconhecidas, andam por vales, montanhas, bosques e florestas, sempre juntos. E olhando de longe, nós podemos ver o homem que tem uma estrela nas costas. Olá a todos e todas, novamente, sejam muito bem-vindos. Estamos aí iniciando a nossa terceira aula, que tratará do tema contação de histórias. E eu quis iniciar essa terceira aula com uma história, essa história que vocês viram no começo, que se chama O Pássaro que Engoliu uma Estrela. É de uma autora francesa chamada Laurie Cohen, e é uma história que eu particularmente gosto muito, que, na minha opinião, tem a capacidade de suscitar muitos sentimentos e emoções em quem a escuta. Então, eu quis contar como uma forma de entretenimento para vocês, né? E que vocês também pudessem perceber como que a contação de história, ela é capaz de suscitar emoções e sentimentos naqueles que a escutam. Em especial essa história, né? Ela é uma história, por sinal, muito bonita, e que ela trata um pouquinho da nossa essência, né? De voltar a confiar na nossa essência, que muitas vezes com os problemas e as dificuldades nós acabamos por ficar inseguros. Então essa história, ela traz essa mensagem que ao mesmo tempo é muito bonita e é muito forte, né, para nós, para que nós possamos internalizá-las. Então, essa aula sobre contação de história, ela vai tratar bastante sobre como contar,
a história na prática. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da teoria, sobre a contação de histórias. Então, para começar a nossa aula, a gente vai fazer um breve relato aqui de como as histórias elas podem ser importantes. Então, a contação de histórias em si é uma prática muito antiga. É uma das práticas, na verdade, mais antigas da humanidade. Isso porque o homem, ele conta histórias desde o momento em que aprendeu a falar, né? Desde que o homem desenvolveu a sua capacidade da fala. Então é uma prática bem antiga. E é interessante que na antiguidade a maioria das pessoas eram contadores, tinham esse costume de contar histórias, porque não existia TV, não existia internet, não existiam outras coisas para vencer o tédio. Então fazia-se uso das histórias como um momento ali para vencer o tédio, para se divertir, para se reunir. Na Idade Média, por exemplo, era muito comum as pessoas se juntarem em volta de uma fogueira durante a noite para ouvir diversas histórias. Histórias essas que podiam ter os mais variados enredos, como por exemplo, de aventuras, desventuras, de terror, de príncipes e princesas, de encantamentos e assim por diante. Como eu mencionei, nos dias de hoje, porém, com o avanço das tecnologias, a internet cada vez mais presente na vida das pessoas, nós podemos perceber que essa prática da contação de histórias, ela vem se perdendo um pouco. Embora muitos ainda se esforcem em resgatá-la, né? É perceptível, né, que ela vem se perdendo. Então, esse uso, né, em especial exagerado das novas tecnologias, ele vem contribuindo para diminuir esse tempo que as pessoas dedicam para a contação de histórias. Mas, como eu havia mencionado, nós vamos ver que a contação de histórias ela é muito importante, em especial no desenvolvimento das crianças. Vamos ver que ela traz muitos benefícios, né? E também é importante para aproximar o adulto contador de história dessa criança, né? Cria-se um vínculo muito importante durante a contação de histórias. Então vamos falar um pouquinho sobre aí a importância da contação de histórias. Eu vou começar falando com uma citação de Abramovich. Ele menciona assim: é ouvindo histórias que se pode sentir emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o medo, a alegria, o pavor, a impotência, a insegurança e tantas outras mais. E viver profundamente isso tudo que as narrativas provocam e suscitam em quem as ouve ou as lê, com toda a plenitude, significância e verdade que cada uma delas faz ou não brotar. Então, ouvindo histórias, a criança é estimulada a sentir diversos sentimentos. Por exemplo, durante a história da Chapeuzinho Vermelho, ela pode sentir o medo do lobo mau, pode ficar triste por ele ter comido a vovozinha, coitadinha da vovozinha. Ele pode sentir impotência durante os atos da história por não poder fazer nada. E por último, ele vai sentir a alegria de saber que a vovó, na verdade, está intacta na barriga do lobo, que tudo acaba bem. Então, dessa forma, durante a contação de histórias, a criança consegue viver profundamente tudo que a narrativa provoca e suscita nelas. E é por isso que as histórias exercem tanto fascínio sobre as crianças, né? Uma vez que remete o ser humano a vivenciar esse mundo intenso da fantasia e dos sentimentos. Continuando, por meio da história, a criança também consegue incorporar e compreender valores da conduta humana ou do convívio social.
Ou seja, ela consegue perceber diferenças entre personagens bons e maus. Ela pode identificar durante a história condutas erradas nos vilões, boas ações dos mocinhos, e se identificar com aqueles personagens heróicos que conseguem superar os seus medos. Além de perceber, é claro, que os vilões, né, aqueles que fazem coisas más, coisas ruins, sempre se dão mal no final. Então, por si mesmas, as crianças, a partir das histórias, acabam concluindo que o mal não compensa. E para isso, não necessariamente o adulto, o contador de história, ele precisa falar a moral da história, mas a própria criança, através da contação e do enredo, ela consegue perceber que o mal não compensa. Então é muito interessante nesse sentido. A criança também é estimulada a desenvolver a sua imaginação. Contar histórias é, na verdade, um exercício riquíssimo de imaginação. Isso porque a criança vai ser estimulada a imaginar como são os elementos da história. Por exemplo, talvez ela escute uma história que fale de príncipes e princesas e ela tenha que imaginar como que é o castelo do príncipe, como que é o príncipe, o dragão, as tranças da princesa, enfim. Ela vai precisar imaginar, ela vai ter que fazer um exercício mental, né? E por isso também que é interessante nós utilizarmos livros que tenham poucas gravuras, porque isso vai ajudar a estimular ainda mais essa imaginação da criança. E nesse sentido, é interessante salientar que a contação de histórias ela é diferente, por exemplo, de você mostrar um desenho para a criança. Talvez ao contar histórias ali, você escolhe uma história em especial, novamente, a Chapeuzinho Vermelho, né? E você mostrar um desenho na televisão para ela. Existe uma grande diferença nisso, porque na contação de histórias, ela vai precisar imaginar, como eu já mencionei, os elementos da história. Então, como que é a Chapeuzinho, como que era o chapéu da Chapeuzinho, como que é o lobo, como que é o bosque. E diferentemente disso, quando a criança assiste um desenho na televisão, ela não precisa fazer isso, ela não precisa fazer esse exercício de imaginação. Isso porque ela já recebe as imagens prontas, né? Então, esse esforço para imaginar que existe na contação, ela não vai precisar fazer. Então, é somente na contação, né, no ouvir as histórias, que ela vai ali ter que imaginar e dar vida àquela história na cabecinha dela. E fazendo isso, ela desenvolve o seu pensamento, o seu senso crítico diante das diversas situações da história, como a gente mencionou, né? A questão do social, né? Ela vai entendendo, né, as condutas dos personagens, percebendo que o mal não compensa, como nós já falamos, né? E interessante que ela também vai precisar desenvolver a sua atenção, que durante a contação é um momento que ela vai precisar parar para ouvir, se concentrar naquilo que está sendo dito. Então vai ser muito bom para a criança nesses sentidos também. E ela vai fazendo isso tudo de uma maneira lúdica e prazerosa, que é a contação de histórias. Durante o ato da contação, a criança também passa a ser capaz de diferenciar aquilo que é fantasioso do que é realidade. Por exemplo, as crianças têm alguns medos comuns, como por exemplo o medo do bicho-papão, o medo do escuro, medo da noite, da floresta. E são alguns medos que são comuns, pelo menos a maioria das crianças, né, tem esses medos. Porém, quando nós contamos para elas histórias que contêm esses elementos, a criança vai passando a perceber o que são os medos reais e o que são os medos que devem ser reservados ao mundo da fantasia. Até mesmo nós, durante a contação, ou melhor, depois da contação de histórias, né, nós podemos salientar para a criança que o lobo, por exemplo,
ele existe, mas aqui perto de casa não tem lobo. Que o bicho-papão é só na fantasia, é só na história, ele não existe de verdade. E essa capacidade de diferenciar o que são os medos fantasiosos do que são os medos reais, ela vai ser importante para a criança na sua vida adulta. Por exemplo, imaginem uma pessoa que foi promovida para liderar um novo projeto na empresa que ela trabalha. E esse é um medo real. Mas daí a pessoa começa a pensar, eu não vou conseguir, eu não vou ter condições, ou eu não tenho capacidade, né, de realizar essa tarefa. Esse já é um medo que é da fantasia dela, porque na verdade ela foi escolhida para fazer o projeto, né? Então, se ela consegue fazer essa diferenciação, né? Olha, eu tô com medo, mas eu vou fazer mesmo assim, isso vai ser benéfico para ela, porque essa diferenciação de o que é um medo real e o que é um medo fantasioso, né, vai possibilitar que ela seja madura nas suas decisões, né, e possa até, quem sabe, ali frear alguma fantasia que esteja impedindo ela, né, de continuar firme naquilo que ela se propôs, né. E a criança, ela já aprende isso na infância, nas histórias, na literatura infantil, vendo o medo da fantasia e o medo real. Outro benefício também muito importante da contação de histórias é que ele vai criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do pequeno leitor. Então, o contato com os livros faz com que as crianças, desde cedo, comecem a se interessar por esse mundo da leitura, né? E à medida que ela vai ouvindo histórias, né, que ela vai gostando cada vez mais, vai pegando os livros na mão, porque a criança, ela tem essa curiosidade, né, de tocar os livros, de olhar as gravuras, de recontar a história. Tudo isso vai contribuindo na mente dela para que a leitura seja vista como uma atividade enriquecedora e prazerosa. Então, é muito bom nesse sentido. A contação de histórias também estimula o desenvolvimento da oralidade. Então, nós podemos usar alguns momentos da história para interagir com a criança. Perguntar, né? E se você fosse a personagem, o que você faria? E se a personagem fizesse isso? Se fosse você iria correr? Ou você iria ficar? O que você faria? Podemos também pedir para ela recontar a história. Isso vai contribuir para que ela desenvolva sua fala, né, os seus argumentos, o pensamento, a memória. E a contação também vai ajudar que ela aumente o seu arcabouço linguístico. Por isso até que é interessante nós não trocarmos as palavras mais difíceis da história por palavras mais fáceis de elas entenderem. Porque talvez se ela nunca ouviu aquela palavra, ela pode vir a entender por meio do contexto da história, ou ela pode vir a perguntar também o que significa e ir aprendendo cada vez mais palavras, né? Então, nesse sentido, é interessante nós não subestimarmos a capacidade da criança de ter o entendimento, né? E essa arte milenar, podemos dizer, né, de contar histórias, também é muito importante, porque cria uma conexão muito grande entre o adulto e a criança. É diferente, por exemplo, de você dar um celular, um tablet para a criança. Claro que dependendo da atividade ou daquilo que se pretende, isso também é interessante. Mas na contação de histórias, o adulto ele está plenamente voltado para a criança. Assim como a criança está com a sua atenção 100% voltada para o adulto. Isso é maravilhoso, tanto para um quanto para o outro, né? Não tem preço, você vê nos olhinhos da criança ali o fascínio,
apreensão pelo próximo ato da história. E pode-se dizer até que a contação de histórias é mesmo um ato de carinho por parte do adulto, tanto por essa conexão que vai se criar com a criança, quanto pelo fato de que o adulto entende que a criança, por meio das histórias, ela vai aprender muito sobre o mundo que a espera. E isso de um modo lúdico, prazeroso, de uma forma que ela vai estar se divertindo. Mas talvez você pense, mas eu não sei contar histórias. Eu nunca peguei um livro para ler para uma criança, ou eu não tenho esse dom. São pensamentos que podem passar pela nossa cabeça. Mas na verdade, todos nós já somos, de certa forma, contadores de histórias. Isso porque as histórias estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós conversamos com os amigos e contamos algo que aconteceu conosco, nós estamos, na verdade, contando uma história. Quando nós vamos contar uma fofoca, por exemplo, né, para alguém, nós fazemos todo aquele suspense, né? Menina, você não sabe o que aconteceu. Nós estamos, na verdade, contando uma história. Então, todos nós podemos contar histórias para as nossas crianças. Basta nós querermos contar histórias. Quer ver um exemplo? Quando as pessoas têm uma fofoca muito grande para contar para alguém. Como que elas fazem isso? Elas fazem da melhor forma possível, né? Contam o acontecimento nos mínimos detalhes, fazem os gestos, até tem pessoas que mudam o tom da voz, né, para dar mais vida, né, àquela fofoca que ela está contando, né. E as pessoas fazem isso por quê? Porque elas querem contar, né? Elas precisam contar aquela fofoca para aquela outra pessoa. E com a contação de histórias é a mesma coisa. Se nós queremos contar a história, nós também vamos fazer da melhor forma possível. Claro que aqui eu não estou falando, né, que nós precisamos ser uma pessoa super desenvolta, uma atriz, um ator. Até porque as pessoas, elas são diferentes. Algumas são mais tímidas, outras já são mais desenvoltas, mas o ponto é, se você quiser contar a história, né, você com certeza vai fazer da melhor forma, vai dar o seu melhor, né, e o seu pequeno, a sua pequena espectadora com certeza vai amar. Quando que nós podemos começar a contar histórias para as crianças? Ora, podemos contar histórias desde que a criança está na barriga da mãe. Por volta do terceiro trimestre, os bebês já são sensíveis aos sons. E a partir do sexto mês, as crianças já reagem, interagem, sorriem, ficam felizes quando escutam os sons. Sem contar que quando o adulto conversa com a criança na barriga e conta histórias, já vai sendo criado um vínculo muito importante com a criança. Mas como saber que tipos de livros nós podemos ler em cada fase da vida da criança? Vamos falar um pouco agora sobre isso? Crianças de 0 a 2 anos. Crianças de até 2 anos de idade exploram o mundo através dos seus 5 sentidos. Elas ouvem o que as pessoas falam ao seu redor e estão aprendendo a formar o significado das palavras. Para essa faixa etária, escolha livros com desenhos em cores vibrantes. Assim, a criança é estimulada a focar a visão, né? Visto que ela está desenvolvendo essa visão. Então, ela vai ser estimulada a focar com as cores vibrantes. Livros com texturas e volumes. Assim, ela vai ser estimulada a desenvolver também o seu tato. Livros com poucos objetos por página e frases simples, quando o texto se refere diretamente à ilustração. Assim, as crianças aprendem a fazer associação de que aquele texto está falando sobre aquela imagem.
Livros interessantes para crianças nessa fase também são os livros que contêm música, né? Ou com textos que podem ser cantados, né? O estímulo musical nos livros ajuda na atenção e também pode vir a acalmar a criança. Livros que contenham também rimas e ritmo. Crianças de 0 a 2 anos aprendem por meio da repetição. Então, livros de rimas são muito divertidos em voz alta. Agora vamos falar das crianças de 3 a 5 anos. Então, as crianças já nessa idade começam a expressar seus sentimentos, a falar. É uma fase que as crianças já estão desenvolvendo, né? Mas já estão um pouco mais, né, desenvoltas com relação à linguagem, né? Então, elas começam a falar, a fazer muitas perguntas. Então, para essa fase, são indicados livros sobre situações cotidianas, né? Assim vai aumentar o seu vocabulário para ela conseguir compreender os acontecimentos ali do dia a dia. Livros sobre a hora de dormir também são ótimos para ajudar os pequenos a relaxar no final do dia. Livros que contenham informações simples, que tratam de um único tema, como por exemplo animais, sentimentos, cores, formas, ajudam a criança a aprender com mais foco. Temas também sobre amizade, diferenças. Nessa idade as crianças começam a aprender a dividir, a brincar com outras crianças e elas já começam a notar as diferenças étnicas e raciais e de gênero. Então é um momento importante para ensinar a elas sobre outras culturas, sobre respeito, empatia, né? E livros que tratam desse tema vão ajudar nesse sentido. Também podemos ler livros que falem dos conceitos básicos de letras e números. Então, porque nessa idade as crianças começam a contar até 10, geralmente com 4 anos, né, as crianças já sabem, né, contar até 10, também começam a se familiarizar com as letras, né. Os livros de ABC, a associação das letras com estímulos visuais ajuda esse aprendizado das crianças. Então é interessante procurar livros que contenham letras grandes e de bastão. Livros que contenham também estímulos previsíveis, né? Ou seja, livros que permitem que as crianças preencham os espaços em branco e adivinhem o que vem a seguir. Para elas, nessa fase, serão muito instigantes, né? Agora, crianças de 6 a 8 anos. Então, a partir dos 6 anos, as crianças já leem sozinhas, têm um maior foco e conseguem prestar atenção por mais tempo. Algumas características para buscar um livro para crianças dessa faixa etária são histórias mais complexas. Então as crianças já entendem que as histórias têm começo, meio e fim. Então é bom estimular a leitura com livros divididos em capítulos, que possam ser lidos em vários dias. Conteúdos relacionados ao que ela aprende na escola, leitura sobre ciência, sobre o alfabeto, sobre matemática, fora da escola, ajudam a criança a relacionar os conceitos e aprender de forma mais divertida, ação e aventura. Crianças nessa fase se interessam por histórias emocionantes, e se o livro não tiver aventura, elas podem achar a história sem graça. Elas também já lidam de uma certa forma melhor com violência, desde que o livro reforce exemplos positivos no final, então também são interessantes. Crianças de 9 a 12 anos, nessa idade, as crianças já conseguem expressar as suas próprias opiniões. Então elas querem fazer as coisas sozinhas, fazem questionamentos morais e éticos, e os livros ajudam a incentivar o pensamento crítico, o conhecimento dos próprios sentimentos, do seu corpo. E as crianças nessa faixa etária, de 9 a 12 anos, interessam-se por ficção científica, relatos históricos, né? Vem a ser de interesse delas, porque nessa fase elas já sabem identificar e separar a fantasia da realidade.
assuntos mais complexos, então as crianças já podem aprender com temas como separação, rejeição, decepção. As experiências dos livros ajudam a enfrentar dificuldades da pré-adolescência. Protagonistas também que geram identificação. Crianças nessa idade, elas já estão se preparando para entrar na adolescência e buscam referências para se espelhar. Por isso, elas se atraem por histórias com protagonistas da sua idade ou um pouco mais velhos, que passam pelo mesmo momento, começam a enfrentar aí os desafios da puberdade. E é importante salientar que essa lista, ela não é fixa, porque pode ser que crianças da mesma idade estejam em fases diferentes. Então é interessante que nós procuremos entender o que é de interesse da nossa criança individualmente, o que ela gosta, qual que é o interesse dela. Mas com essa lista a gente já consegue ter uma base bem importante, na verdade. E eu também gostaria de mencionar que durante a contação da história, nós precisamos também respeitar o tempo da nossa criança. Por exemplo, com as crianças bem pequenas, talvez a gente não vai conseguir terminar de ler uma história inteira, porque às vezes ela quer fazer outra coisa, como por exemplo mamar ou dormir. Então nós precisamos perceber a criança e sempre procurar não fazer uma coisa forçada, porque desse modo não vai ser prazeroso para a criança. Agora vamos falar um pouco sobre a prática da contação de histórias. Vamos dar aí algumas dicas bem importantes para você que deseja contar uma história para as crianças. Então, a primeira dica é leia a história antes de contá-la. Assim você vai saber quais partes pode usar um recurso de entonação da voz, ou que comentários poderá fazer durante a leitura para atingir a curiosidade das crianças. Ou seja, lendo a história antes, você vai estar mais bem preparado para contar a história e vai também se sentir mais confiante. Escolha também uma história que você goste. Ah, mas não é a criança que tem que gostar da história? É importante, mas você também deve gostar da história, porque assim a contação de histórias vai ser mais espontânea. E escolher uma história que você goste também, pensando no fato de que é bem provável que você vai ter que recontar essa história várias vezes. É muito comum que as crianças queiram ouvir a história novamente. E então você não vai ficar ali recontando, né, uma história ao qual você não gosta. Outro ponto bem importante para se pensar antes de começar a contar a história, é a escolha do ambiente, porque a criança ela já é por natureza agitada. Então é importante para que ela consiga focar e você consiga obter a atenção dela, a escolha de um ambiente tranquilo e confortável, que não tenha muitos barulhos. Então, desligue a TV ou qualquer aparelho que possa servir de distração. Coloque o celular no silencioso para que não possam vir a cair mensagens no momento que você está contando. Facilmente a criança pode se distrair com isso, né? Então é importante escolher um lugar calmo, um lugar tranquilo, que facilite a criança manter a atenção em você. Mude o tom da voz para diferentes personagens. Então, para dar vida à história, é interessante você fazer essa mudança de tom, né? Quando eu vou falar a parte do lobo, eu falo com a voz mais grossa. Quando eu vou falar a parte da vovozinha, eu falo com a voz mais fininha, mais remetendo a uma mulher, uma pessoa mais idosa, né? Também nós podemos fazer o som dos animais, né? Pedir para a criança fazer junto com a gente
Assim a gente consegue manter a atenção dela, também, né, chamar a atenção dela. Vamos assoprar junto com o lobo? Então, vai ser muito interessante fazer isso também, né? Podemos também gesticular, né? Usar de gestos durante a história. E se você quiser usar recursos, você também pode fazê-lo, né? Existem, para a contação de histórias, inúmeros recursos que podem ser utilizados, como, por exemplo, fantoches, dedoches, dobradura. Dependendo da história que você vai contar, pode ser até uma coisa bem simples, como, por exemplo, uma simples pedrinha que lembre um personagem ou um local da história, pode ser utilizado, né? Vale nesse momento a gente pontuar que existem algumas diferenças aí entre contar e ler histórias. Porque quando nós lemos uma história, nós somos fiéis ao autor. Nós lemos exatamente do modo como ele escreveu. E já quando nós contamos a história, que pode ser ali uma história que nós inventamos, ou uma história da tradição oral, né? Nós colocamos as nossas impressões, né? Então nós fazemos escolhas, né? Qual personagem nós vamos enfatizar, aonde nós vamos instigar mais emoção e assim por diante, né? Então é diferente. Ao ler a história de um livro, eu sou fiel ao autor, né? Eu leio exatamente o que ele escreveu. E ao contar não, né? Eu posso colocar as minhas impressões na história. E para contar histórias, a gente pode ou não usar o livro, né? Não é necessariamente, né? Não necessariamente, né? Eu preciso usar o livro, né? Mas nós podemos fazer o uso do livro, né? Nesse caso é interessante, né? Porque nós podemos ali usar o texto como apoio, né? Podemos fazer uso das imagens ali, mostrar, virar o livro para a criança, né? E, enfim, além disso, nós podemos usar infinitos recursos para materializar a nossa história, né? Um bonequinho, né? Ou podemos usar as mãos, né? Como foi o caso da história do pássaro que engoliu uma estrela, que eu contei no início da aula. Ou podemos até mesmo não usar nada, né? Vai depender aí do que a gente deseja, né? De como que a gente deseja contar essa história. E para terminar a nossa aula, nós vamos ver agora a contação da história Os Três Porquinhos. Uma história que provavelmente você já ouviu, mas que as crianças gostam muito. Então nós vamos ver a contação dos Três Porquinhos utilizando recursos que nós temos em casa. A maioria das pessoas tem essas coisas que eu usei para contar a história, que são copinhos de plástico e papelão, que eu utilizei para fazer as casinhas, de uma maneira bem simples, mas que ajuda a prender a atenção das crianças. Eu espero que vocês gostem, foi preparado com muito carinho e que isso sirva de um incentivo para vocês também contarem as suas histórias, sejam elas com recursos ou não. Era uma vez uma porca que tinha 1, 2, 3 porquinhos. Como ela era muito pobre e não podia mais sustentá-los, mandou que cada um seguisse o seu caminho. Cícero, o porquinho mais novo, era o mais preguiçoso. Por isso, fez uma casinha de palha. Assim que terminou a construção, um lobo apareceu e bateu na porta. Abra essa porta, que eu quero entrar. Ah, mas eu não abro. É inútil berrar. Eu mando e não peço, e vou ordenar. Se não me obedece, vai tudo pro ar. Mas o porquinho, é claro, não abriu. Então o lobo soprou. E a palha voou. Cícero correu então para a casa do seu irmão do meio, Heitor. Heitor era um pouco menos preguiçoso e construiu uma casinha de madeira. Mas o lobo então logo apareceu, bateu na porta e gritou: Abram essa porta, que eu quero entrar.
Ah, mas não abrimos, é inútil berrar. Eu mando e não peço, e vou ordenar. Se não me obedecem, vai tudo voar. Os porquinhos não abriram. Então o lobo soprou, soprou, e a madeira voou. Os porquinhos correram à casa de Prático, o irmão mais velho, e que não tinha preguiça nenhuma. Construiu uma casinha de tijolos e mal terminava de pintar as paredes quando os irmãos entraram correndo. Mas então o lobo logo apareceu. Bateu na porta e gritou: Abram essa porta, que eu quero entrar. Ah, mas não abrimos, é inútil berrar. Eu mando e não peço, e vou ordenar. Se não me obedecem, vai tudo pro ar. Mas os porquinhos não abriram, então o lobo soprou e soprou. E a casa não voou, em pé ela ficou. O lobo resolveu então entrar pela chaminé, mas os porquinhos eram espertos. Naquela casa o lobo não botava o pé. Prepararam um caldeirão com água fervendo e deixaram ali logo embaixo da chaminé. Quando o lobo desceu, ui, o rabo queimou. Ele saiu então voando chaminé afora. Daqueles 3 porquinhos ele não queria mais saber agora.